ser tudo teu. Tá bom. Boa noite, pessoal. Aqui é Eliane Ribo, diretamente do Estúdio X, aqui na Vila Centenário, aquele estúdio que eu sempre convido vocês para conhecerem. Mais uma vez, nós estamos aqui com o programa Voz Ativa, Espaço da Mulher, com um convidado muito especial. Já vou apresentar para vocês. Lembrando que nós estamos agora no Facebook, no Notícias SBS. Depois estará disponível também no meu Facebook, na minha fanpage. E logo mais, pelas 9 da noite, nós vamos estar no YouTube. E a gente precisa que vocês se inscrevam, a gente precisa de vocês. Nosso canal está crescendo, as pessoas estão nos conhecendo. Estão conhecendo São Bento do Sul. Vem comigo. Vamos lá, então. Boa noite. Eu quero apresentar para vocês o consultor do Sebrae, um amigo de juventude, uma pessoa extremamente especial, que todo mundo ficou muito feliz quando eu disse que estaria aqui, quando eu fiz a propaganda que estaria aqui, é o Luiz Carlos da Silva, o Calico. Calico, teu boa noite para o pessoal. Desejo uma boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso, né, poder estar aqui com vocês. E eu entendo que, né, nós teremos uma noite bem agradável, né, de interatividade, de conversas. E um agradecimento, né, especial à Eliane, né, pelo convite, né, que nos proporcionou, e a toda a empresa, né, que está envolvida nessa nossa transmissão de hoje. Perfeito. Gente, vocês podem estar perguntando, a gente tem uma conversa, como vocês já conhecem, a gente vai conversando com vocês, entre nós aqui também. Já aproveitar, ó, tem a Leonice Pichait e o Rodrigo Carraro. Boa noite, são nossos parceiros de toda semana, tá, Calico? Leonice Pichait e Rodrigo Carraro sempre são os primeiros que aparecem ali. Mas vamos lá, Calico, vamos começar a conversar. O espaço aqui é teu. Você sabe, Calico, que por que a gente puxou essa conversa aqui para nós? Todos nós sabemos que no mundo, no Brasil, Santa Catarina, daí para São Bento do Sul, a pandemia, ela trouxe, né? Ela trouxe perda de vidas, estamos tendo perdas de vidas ainda, trouxe crise econômica, trouxe desemprego. Também nós tivemos salários reduzidos para não perder emprego. Eu pergunto para você, Calico, como está São Bento do Sul nesse momento diante dessa crise, desse momento de pandemia? Bom, numa contextualização, né, quando a gente fala desse momento de pandemia, um primeiro ponto-chave que a gente tem que entender, né, para daí a gente chegar em São Bento do Sul. Sim. No contexto global, houve uma diminuição econômica em alguns setores. Por isso que a gente já pode extrair uma visão muito mais clara que tem setores que foram mais afetados, setores que foram menos afetados. Mas no contexto geral, uma das questões que a gente tem que estar observando, né, face a, infelizmente, essa situação que se alastra há mais de um ano, é que eu tenho uma série de oportunidades neste momento, desde que iniciou essa situação da crise. Ela sempre traz. Isso não é só agora, no passado foi e no futuro também o será. Isso é uma das verdades que a gente tem, a experimentação, a experiência, né, com o passar desses anos. Agora, nesse conjunto, o setor de turismo, claro, ele teve um impacto grande, porque restringiu-se muito a questão do deslocamento. Achava-se que dentro do setor de turismo, todo o trade, que é o conjunto de todas as empresas que tem alguma interatividade, né, com essa relação econômica, seriam afetadas na mesma intensidade. E se comprovou que não. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Depois eu até posso citar alguns exemplos ilustrativos. Só que, ao mesmo tempo, algumas coisas que a gente tem que lembrar é que o setor industrial, e pasmem, aqui tem um grande diferencial em São Bento, porque nós continuamos sendo o maior polo exportador de móveis do Brasil de madeira maciça. Passa de 30% o volume de exportação. Você sabe, Calico, eu vou falar porque talvez algumas pessoas tenham a mesma impressão que eu, até por ignorar o fato, por não ter essa informação. Eu achei que a era moveleira de São Bento do Sul ela já tinha passado, que a gente não era mais tudo aquilo. E você me disse que a gente continua lá em cima, que o nosso forte ainda é isso. Por mais que diversificou a economia no nosso município, ainda somos muito fortes na moveleira. E com um diferencial no contexto nacional, porque diferentemente o nosso polo moveleiro aqui, mais ou menos, falando a grosso modo, 95% da produção é madeira maciça, que é utilizada como principal matéria-prima. Os outros polos no Brasil é o inverso. É 5% maciço e 95% é chapa. E aí, por que nos diferencia e por que nós somos amplos exportadores?
Porque se nós formos ver, a chapa ela traz um passivo ambiental muito grande. Porque a destinação, depois que você não quer o móvel, você não pode queimar, por conta dos produtos químicos que tem na chapa, que são tóxicos, uma série de questões que envolvem nesse sentido. Assim simplificando. Mas, ao mesmo tempo, a madeira maciça não. Você remodela, você tem um móvel de madeira maciça, você quer uma outra cor para combinar, porque virou uma moda. Você pode transformar. Transforma. Consequentemente, né, você tem uma agregação. E uma questão que eu tive uma experiência há uns anos atrás, que eu achei muito feliz, foi o comentário de um americano que ele comercializava madeira. E ele chamou a atenção do grupo que nós estávamos com um sentido que fez com que todo mundo parasse para dar uma refletida, né, no comentário dele, que foi muito simples. Ele comentou, olha, aquele móvel que você produziu de madeira maciça, ele é único, não existe dois. Aí todo mundo, mas como? A gente faz produção em série, então tem várias mesas que são iguais. Ele falou, não, porque a madeira, ela é como o ser humano, ela tem impressão digital. Certo. Não existe duas iguais. Então cada móvel é único também. É único também. Ou seja, ele deu um apelo mercadológico no sentido de agregação de valor que você pode vender aquele móvel com essa questão de slogan. Sim. O teu móvel, ele é único, não existe dois iguais, né, num todo. Então perceba, né, às vezes quando a gente olha por um outro prisma e enxerga diferente, a gente potencializa aquilo que nós estamos produzindo ou querendo comercializar. Aí começa uma diferença nesse momento, né, de pandemia. Por isso que a nossa região hoje, né, mais especificamente agora São Bento, porque independentemente, né, do conjunto brasileiro que a gente escuta, né, na mídia de massa, nós estamos no estado de Santa Catarina com uma situação muito atípica, né, do que comparado a outros estados. Certo. Por quê? Nós estamos com crescimento econômico no estado. Todos os indicadores estão positivos, principalmente o de emprego. Só agora, entre janeiro e fevereiro, foram gerados mais de 60 mil empregos no estado. Só uma parte. Deixa eu perguntar para você. Acredito que no início da pandemia, no ano passado, a gente teve problemas. Certo. E quando que a gente voltou a crescer? A gente foi vindo devagarinho, foi crescendo e agora a gente tem um boom de crescimento em Santa Catarina? Sim, não deu um mês, basicamente. Por isso que o moveleiro foi um grande reflexo. Porque, paralelo a isso, São Bento hoje, ele está no ranking como 15º empregador do estado. Gente, olha só, é nosso, São Bento do Sul, 15º empregador do estado. E tem gente reclamando, tem alguma coisa que não está batendo aí. Sim. E aí entra, né, aquele viés. Quando a gente olha só uma mídia de massa e que nos passa, né, a questão dos impactos, né, as pessoas, as mortes, isso é uma leitura que a gente tem. Sim. Mas a gente tem que ter essas outras leituras, verificar realmente como é que são os comportamentos, os dados que estão acontecendo. Então, com isso, a gente enxerga que a realidade ela é um pouco diferente, né, do que, às vezes, a mídia de massa está nos retratando, porque ela está com o objetivo de alertar a gente, né, dizer, olha, não brinquem, tem, né, importância quanto a isso. E o setor moveleiro, em questão de um mês depois, quando começou isso a acontecer, ele teve uma inversão, porque na Europa já tinha iniciado, antes do que nós. Porque lá era inverno, se a gente recordar. Era inverno. Nós estávamos em março, né, com a questão daquele bloqueio de 2 semanas, que aconteceu, né, um lockdown inicial, vamos dizer assim. Foi isso. Mas lá na Europa já tinha iniciado tudo isso, eles já estavam numa outra etapa. E aí o que acontece que a pandemia trouxe? E que lá eles já tinham experimentado. Por isso que a gente tem que lembrar que nós somos o maior polo exportador. O comportamento do mercado consumidor mudou. Por quê? Se nós formos analisar, nós gastamos muito com serviço, não com produto. É aquela história, né, uma comida fora que você vai, é um passeio. Quando você soma isso, e aí eu até convidaria, né, a quem está nos assistindo, faça uma experiência ali, uns 3 meses, e separe tudo que você gasta com dinheiro. Você vai ver que você gasta muito com serviço. Talvez não tanto quanto antes da pandemia, mas gasta. E aí o que acaba acontecendo? Houve uma mudança de comportamento no mercado consumidor e as pessoas, pelo fato de não estarem mais viajando, seja férias, seja trabalho, com a mesma intensidade, passaram a ter aquela necessidade de ter um conforto
dentro da sua casa. Sim. Um olhar diferente. Ah, aquele sofá, putz. Até porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e perceber mais a casa. Perceber a casa. Por isso que os dois setores que começaram a ter um aquecimento muito forte e ainda continuam, é o moveleiro. E aí até conversando com algumas lideranças moveleiras, eu escutei inclusive deles, eles mencionando, olha, é a primeira vez na história que os outros setores a gente vê que até estão em crise e o moveleiro não. Porque aumentou o consumo por móveis, porque as pessoas agora estão renovando as suas casas. É, porque ele tem mais tempo em casa, ele está enxergando mais aquele sofá que está meio ruim, aquele móvel, aquele armário, e ele, já que ele está bastante em casa, ele quer se sentir bem. Exatamente. Ele que está num ambiente gostoso, aprazível, que faz bem aos olhos, e, enfim, todo o conforto, e ele passou a comprar os móveis e deixar a casa mais bonita, já que ele está mais tempo em casa. Perfeito. E aí, em consequência, nós temos daí alguns agravantes, que é justamente falta de mão de obra, que hoje ainda está instalada aqui, na nossa região, a falta de insumos de matéria-prima, mas com isso hoje já começa um ressuprimento mais forte, né, de fora, principalmente da China, que a China hoje prevê este ano um crescimento econômico de 6%. Lembrando que na década lá, mais ou menos meandros de 2005, eles cresciam na ordem ali de 15% ao ano. Certo. Agora é 6, mas ainda é um volume expressivo. Bom número, né? É um bom número. E aí justamente entra nesse viés. Nós temos hoje muitos setores econômicos no contexto do país, principalmente nós aqui na região, que está em crescimento. Então não é de tudo ruim. Tem esse crescimento, toda essa possibilidade, e aí muitas vezes a gente tem que se refletir. Eu na minha empresa, o que está acontecendo? E esse crescimento no estado de Santa Catarina, esses números que eu falei, inclusive de empregabilidade, Sim. não é só um caso da indústria. O varejo está positivo em geração de empregos, o serviço, a indústria e o agronegócio. Vou te interromper. Então, reflita comigo, vê se eu estou um pouco equivocada. Enquanto que eu vejo, eu vi esses dias, eu comentei com você que vi um colega meu postar vagas de emprego lá na empresa Oxford. Lembra que eu não sei se eu vou citar uma pessoa, mas enfim, estava lá, que a Oxford estava recrutando o pessoal. E eu voltei, fui lá e conversei com ele no Instagram, falei, nossa, mas as pessoas estão falando tanto de desemprego, eu vejo tanta gente oferecendo emprego e vocês precisando de pessoas, as pessoas não estão aí, como é que é? Aí ele falou que as pessoas querem um emprego. Necessariamente, as pessoas não querem se dedicar realmente a trabalhar, a aprender, a se capacitar e tudo mais. Ele não falou tudo isso, mas na fala dele ele quis dizer isso, né? Sim. Que eles querem um emprego com salário, porém as pessoas não querem se disponibilizar a fazer qualquer coisa. Eu estou precisando, mas eu prefiro viver do auxílio do governo do que me sujeitar a levantar cedo, aí até lá não sei aonde, e o trabalho exige um pouquinho de mim, só que eu não vejo como que alguém sobrevive sem trabalhar. Quer dizer, como que você vai viver de auxílio do governo? Onde eu quero chegar? Esse auxílio do governo deixou as pessoas um pouquinho mais não tão preocupadas quando elas ficam desempregadas e procurar um novo emprego, porque de desempregadas elas têm auxílio do governo. Será que o auxílio do governo deixou as pessoas um pouquinho jogadas nas cordas? Bom, eu vou tentar contextualizar um pouquinho assim mais amplo, mas tentando destacar algumas questões. Primeiro, o governo brasileiro, independentemente federal, estadual, municipal, não tem recursos de insuficiência para manter um assistencialismo. Não existe isso, não tem como, não tem como. Então isso é algo finito. Certo. Por quê? O governo ele consegue fazer o assistencialismo desde que ele tenha arrecadação, que ele tenha impostos. Nós não podemos esquecer que a dívida brasileira ela vem aumentando. Vai chegar num ponto que isso vai trazer um impacto que o governo vai dizer, não tem como fazer. Então a gente tem que olhar isso não é longo prazo. Isso é daqui a pouquinho. Isso é um daqui a pouco. É toda essa ginástica que está acontecendo. Logicamente, a gente tem que saber separar também as categorias. Tem pessoas que realmente necessitam, mas que já estão devidamente mapeadas desde o contexto municipal, estadual, federal, e que realmente necessitam de um auxílio nesse momento, principalmente por quando são pessoas que trabalham na informalidade. Porque a partir do momento que você tem uma atividade econômica na informalidade, você não tem a cidadania plena. Não tem a cidadania brasileira plena, porque você não tem os direitos. Porque quando eu sou um empresário, eu passo a ter direito ao INSS, eu passo, consequentemente, a ter direito de me aposentar, porque eu estou contribuindo também para isso. Se adoecer, eu tenho
O amparo também. O amparo. Ou seja, eu passo a ter a minha cidadania de uma forma mais plena. Perfeito. Por isso que a informalidade, ela é um mal que a gente tem que procurar combater e criar mecanismos para combater ele. Para que as pessoas saiam da informalidade. E isso hoje já existe formas muito facilitadas para que aconteça. As pessoas não falam muito que elas optam pela informalidade por conta dos impostos que são muito altos? Aí vem uma grande diferença, porque a partir do momento que foi criado o microempreendedor individual, isso há anos atrás, o MEI, que é o tal isso? do MEI, O MEI, perfeito. Lógico, não são todas as atividades econômicas que contemplam o enquadramento para abrir com uma empresa, mas ele foi aberto com um propósito em mapear todas as atividades econômicas que geralmente as pessoas trabalhavam na informalidade. E com isso o governo definiu, mais ou menos lá em torno de umas 500 atividades econômicas, que elas, consequentemente, ao serem disponibilizadas, aquele informal poderia buscar a sua formalidade. E quanto ele paga de imposto? Se ele é indústria, comércio, R$1. Mês. Mas tem gente que não sabe disso. Sim. E se ele é prestador de serviço? 5. Gente, olha só, vamos prestar atenção na informação que o Calico está trazendo, porque eu sempre ouço as pessoas dizendo, não, eu trabalho na informalidade, porque se for para pagar imposto eu não vou ganhar em nada, vai virar em nada todo o meu trabalho. Então é um grande equívoco, é falta de informação. Sim. E o INSS, ele recolhe 5% sobre o salário mínimo, isso dá uns R$50 arredondando hoje. Gente. Para trazer o quê? Toda uma seguridade, direito à aposentadoria. Inclusive, como nós estamos cada vez mais percebendo o empreendedorismo feminino, sim, as próprias mulheres, vou planejar para ter um neném. Uhum. Ela é uma MEI. Quando ela tiver neném, ela fica amparada, ela sim, recebe o salário. Ou seja, ela pode estar trabalhando em casa. Aquelas mulheres que fazem bolacha, que fazem bolo, que são costureiras, tem de tudo, sim, né? E não só mulheres, homens também. Então, hoje ele está em casa, pode cuidar da família, pode ser um MEI, sim, vai contribuir bem pouquinho. E se precisar se adoecer, uma gravidez, né? Vai ter toda a seguridade que qualquer funcionário de qualquer empresa tem. Sim, e com uma perspectiva de crescimento. Tem um exemplo muito legal, nós atendemos lá no Sebrae, há um tempo atrás, um senhor, uma pessoa bem simples, mas preocupada em fazer certo. E ele tinha como atividade econômica ser pedreiro, mas ele era autônomo. Certo. E ele procurou o Sebrae. Procurou, ele viu que era possível ser MEI, mas um dos motivadores deles é porque, para ele prestar serviço, ele viu uma oportunidade junto a uma empresa. Só que a empresa, por questões de relações trabalhistas, deixou claro para ele, eu até te contrato, desde que você seja pessoa jurídica, porque eu não quero me incomodar com relações trabalhistas. Perfeito. O que acontece? Esse senhor abriu, nós temos a sala do empreendedor, inclusive aqui em São Bento, que faz todo o processo para abertura de MEI gratuitamente. Ele abriu a empresa e aí esse senhor, como eu mencionei, pela simplicidade dele, ele retorna mais ou menos ali uns 5, 6 meses depois para mais um atendimento conosco. Porque nós tínhamos alertado para ele que o MEI só pode ter um funcionário. Então ele lembrava, mas ele não sabia as consequências. O que acontece? A partir do momento que ele se transformou em pessoa jurídica, ele passou a ser contratado por outras pessoas jurídicas. Certo. Porque daí ele estava amparado e não traria um passivo trabalhista. Isso, na verdade, abriu mais oportunidades de trabalho para ele? Para ele. Ele já estava com 5 pessoas trabalhando para ele. Mas o MEI só permite? Uma. Aí nós orientamos que agora, até pelo faturamento dele, pela quantidade de funcionários, que ele teria que buscar um contador para aí migrar a empresa dele para a microempresa. Mas Ou olha, seja, ele sai do MEI e vai para a microempresa. Microempresa. E quando ele vai para a microempresa, não fica muito caro? Daí, novamente, estou falando de impostos. Sim. Mais ou menos na prestação de serviço, que é esse exemplo, vamos arredondar 5% de imposto por nota fiscal emitida. A grosso modo de falar. Certo. Assim, para dar uma referência. Sim. Claro, ele aumenta, mas uma das questões que a gente não pode esquecer, que isso é algo que eu até vou comentar, que anos atrás, quando eu participei de uma capacitação, um instrutor, estou falando de década de 90, o instrutor chegou para nós e fez uma pergunta, assim, aquelas perguntas relâmpagos. Vocês gostariam de pagar de imposto R$1.000 ou vocês queriam pagar R$1 milhão? Claro, a maioria 1.000. Ok. Aí ele depois soltou para nós. Eu não, eu quero 1 milhão. Porque pensem, se eu estou recolhendo de imposto 1 milhão, eu estou faturando lá Imagine quanto bilhão. que eu estou ganhando.
quanto eu estou ganhando. A lógica desse caso que eu usei como exemplo é bem nesse sentido. Pense, se ele tivesse sido informal, quanto que ele estava tendo de renda? Verdade. E agora, com essa possibilidade de ele, inclusive, sair de MEI para microempresa, quanto ele está faturando? Até pelo fato de estar gerando 5 empregos. Então, é algo altamente positivo, porque ele está conseguindo ter uma qualidade de vida melhor e que, claro, envolve a família dele. Você sabe, também. Perico, até por conta disso, eu estou vendo alguns comentários aqui com o rabinho do olho. Acho que é o momento de dar um oi para quem tá ali, porque tem coisa interessante. Você já está fazendo com que as pessoas abram os olhos. A gente cumprimentou a Leonice, o Rodrigo Carraro, o Vanderlei Leito, né? Boa noite, Vanderlei. A Clarice Stis sempre com a gente. Beijo para você, Clarice, obrigada. Diego Santana toda semana conosco. Rosmari Santos, parceira nossa, acho que desde o primeiro programa. Ângela, olha só, Ângela Maria Ribeiro, ela está falando ali que ela vai procurar já o Sebrae nos próximos dias, Ok. com as informações que está recebendo. Leonice Pichait, ótimos os esclarecimentos. Olha ali a Ângela falando que vai procurar o Sebrae. Bacana, ótimo. É isso, gente, a gente precisa conhecer o que a nossa cidade tem. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito, né? No primeiro contato que eu tive com o Calico, já ele ficou falando do MEI, vou pesquisar esse negócio aqui. Sim. Mas então, vamos lá, Calico, vamos esses caminhando. desdobramentos, né, que a gente vê, ele não é só inerente, né, às atividades que permite o MEI. Nós, se observarmos algumas questões de transformações, eu queria entrar um pouco num exemplo do varejo. Né? Vamos lá. Por quê? A gente vem sempre dentro de uma forma de trabalho. Essa forma de trabalho, ela oriunda de uma questão de processos que as empresas fazem, né, para comercializar o seu produto ou mesmo prestar serviço, coisas do gênero. E o varejo, ele tem muito forte consigo aquela história da vitrine física, né, o atendimento dentro do estabelecimento, a questão do apalpar o produto propriamente, tentando fazer com que o cliente tenha uma percepção de valor e ele se motive a comprar. Com essa história da pandemia, o que a gente passa a perceber? Exatamente. E isso não é só no caso aqui em São Bento, é no conjunto mundial, que era uma tendência de acontecer, ela vinha se caminhando, porque o e-commerce, ele todo ano cresce assustadoramente, no sentido positivo. Não tem mais como você ignorar isso. E no nosso caso agora, nós percebemos que ali, na questão do último trimestre do ano, antes do Black November, do Natal, sim, ou seja, de julho a setembro, o e-commerce no Brasil cresceu 200%. Você sabe que tem um amigo meu, que ele tá desenvolvendo um trabalho, ele quer colocar um material na praça aí para as pessoas aprenderem a trabalhar com e-commerce, né? E é um companheiro nosso aqui, o Daniel Comer. Ok. E eu estava vendo o material dele, ele fazendo a leitura do material dele, e realmente tem muita ferramenta disponível agora para as pessoas trabalharem, e sem sair de casa, inclusive, né? Sim. Porque isso, na verdade, se disseminou vertiginosamente agora, né? Sim. As pessoas tiveram que se reinventar. É bem nessa linha. Ou seja, a pandemia, ela fez com que acelerasse esse processo. Alguma coisa ia acontecer, Sim. mas ia demorar um pouco mais. Sim. É como a educação à distância que está acontecendo hoje, assim, de uma maneira tão volumosa, né? Porque a gente já tinha educação à distância no curso superior, em alguns cursos técnicos e tudo mais. Hoje em dia, né, nossas crianças, a educação infantil tem educação à distância, né? Isso ia acontecer, só que a pandemia fez com que viesse muito mais rápido. Exatamente. E aí o que nós temos que entender? Nós vivemos, muitas vezes, dentro de um paradigma. Né? Ou seja, eu sempre trabalhei nesse formato, sempre foi a forma de relacionamento, né, com o mercado, com o cliente, mas cada vez mais uma palavrinha-chave que a gente não pode esquecer é inovação. Eu tenho que estar fazendo diferente, porque o comportamento do mercado consumidor, ele vem se alterando numa velocidade muito mais rápida do que antigamente. E aí, consequentemente a isso, como eu estava falando, né, da questão de varejo, uns anos atrás eu fiz uma importação como pessoa física. Certo. Eu queria um produto da Alemanha. Olhei na internet, havia o e-commerce de uma loja. Essa loja, assim na minha pesquisa, ele tinha mais ou menos em área física
em torno de 20 metros quadrados. Ele tinha portas abertas e vitrine para o mercado consumidor. Mas, ou seja, ele tinha um e-commerce, ele tinha a DHL como a logística principal, porque ele tinha uma logística interna e ele exportava também. A forma de pagamento, várias, desde cartão de crédito, o PayPal e outros mecanismos que trazem para quem compra seguridade e para quem vende também a seguridade, né, na transação financeira. O que ocorre? Eu olho lá no site, tá as medidas, uso uma tradução, né, em alguns momentos, vejo esse produto, ok, eu quero e vou comprar. Comprei, não deu 30 dias, estava aqui na minha casa a mensagem do correio para eu ir lá, pagar o imposto e retirar o produto, com toda confiabilidade no processo. Mas perceba, eu comprei de uma microempresa alemã um produto que foi entregue na minha casa há anos atrás. Então, o que acontece agora é só uma aceleração. E aí eu até, esses tempos atrás, conversando também com alguns empresários do varejo, sobre essa situação, paradigma, né? A gente tem que mudar, a gente tem que procurar enxergar as oportunidades e abraçar essas oportunidades adequando para o seu tipo de negócio. E é isso que muitos têm feito e têm tido sucesso. E aí, nesse comentário que eu fiz com alguns empresários em específico, a gente começou a adentrar. Olha, na internet, ela pode ser um braço teu. E aí, uma das questões que eu mencionei para que ele daí reclamou, Calico, você nunca vem comprar aqui na minha loja. Daí eu falei, sim, mas olha o horário que tu estás aberto. É o horário que eu estou trabalhando, porque à noite também, conforme a noite, eu leciono na universidade. Sim. Então, muitas vezes não é má vontade, mas eu não tenho, às vezes, aquele tempo, aquela possibilidade de ir lá. Só que daí eu falei para ele, mas reflita comigo. Se eu tivesse uma forma de entrar num site que é da tua loja, às 10 da noite, e tu tiver o produto que eu quero, eu posso comprar. Exatamente. Com uma diferença. No dia seguinte, ao invés de repente você usar o correio ou uma transportadora, aqui em São Bento a gente tem as motos. Sim, pega o motoboy e manda entregar. E manda entregar lá no meu escritório, alguma coisa assim. Nossa, já pensou que show? Ou seja, eu não preciso estar na internet querendo vender para o mundo. Não, pode ser Eu posso aqui, estar vendendo só aqui. Eu delimito aonde que eu quero vender, aonde que eu vou entregar. Eu acho que aqui em São Bento cresceu muito a entrega de lanche, de alimento, de comida. Não só lanche, né? Tudo que é tipo de prato. Porque eu conversei com uma pessoa faz um mês e meio, mais ou menos 2 meses, por aí. E ele parece que eles tinham um casal com mais alguém, eles tinham um carrinho de lanche, mas que funcionava muito bem, tinha bastante freguês, inclusive. Eles vendiam lanches e tal, era algo assim. E com a pandemia, o carrinho foi encostado, eles foram para casa, encurtando a história. Eles improvisaram lá na garagem, mas claro, depois colocaram toda aquela questão de vigilância sanitária, se adequaram, todas as adequações necessárias. E hoje eles estão vendendo muito, e não somente o lanche que eles vendiam anteriormente. Vários tipos de comida, começaram a fazer pizza, que não faziam pizza, aí aprenderam muito rapidamente, foram aprender a fazer pizza para vender pizza, porque as pessoas estavam comendo mais em casa, porque ninguém mais ia no carrinho deles por causa da pandemia. Então, eles estavam fazendo algumas coisas que as pessoas pediam para comer em casa com a família. Ou seja, ele se reinventou. Eu até acredito que mesmo pós-pandemia, acho que ele não volta para a rua. Acho que ele vai continuar onde ele está, porque ele está em casa. Ele está vendendo muito, acho que como nunca vendeu. Sim. Ou seja, ele literalmente ele se reconstruiu, se refez, se reinventou, né? Sim. Eu vou fazer um lembrete rapidinho. Pessoal, olha só. Vamos lá no YouTube, vamos nos inscrever, vamos curtir o nosso canal. Vai estar disponível depois ainda no Notícias da CBS, vai estar disponível na minha fanpage, vai estar disponível também no meu Facebook, tá, gente? A gente precisa muito do apoio de vocês. Tenho ali, ó, olha o Daniel Comer. Vamos lá. Calico, leia lá. Evoluímos 10 anos em um durante essa pandemia no que se refere ao uso de ferramentas online. É um caminho sem volta, ou as empresas se adaptam ou vão sofrer. Tem setores que vão sofrer mais, tem setores que vão sofrer menos. Mas a questão do marketing digital, este meio, é uma tecnologia que não tem mais volta. As empresas, seja indústria, comércio, serviço, agronegócios, elas devem se apropriar da melhor forma possível para agregar valor ao seu produto ou serviço, como também abrir mais isto como um canal de relacionamento com o mercado.
seja o mercado de fornecimento, seja o mercado de distribuição, seja o consumidor final. Mas é algo que não tem volta, até porque nós temos que lembrar que as novas gerações que estão chegando agora, elas estão muito conectadas. Diferentemente, quem hoje tem lá 60 anos, 70 anos, que ainda é consumidor, aí às vezes essas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade, né, em acessar algumas questões relacionadas a esse cenário digital, mas elas se adaptam também. Então nós não podemos esquecer isso, porque tem o netinho que daqui a pouco vai chegar lá, vai mostrar, vai incentivar, e aí gera interatividade. Mas cada um dos setores, né, indústria, ele tem que usar isso como um mecanismo, principalmente, que é o que se fala muito fortemente hoje, indústria 4.0, que é um outro grau de automação. Quando a gente fala de varejo, ele é um canal, é mais uma vitrine que se tem. Eu não posso descartar isso, eu tenho que enxergar essas oportunidades de potencialização. Até porque eu vou estar 24 horas no ar. Quando eu falo isso, eu não vou ter que ter um funcionário 24 horas trabalhando. Eu tenho todo o mecanismo montado, a pessoa, como eu usei o exemplo agora, né, comprou lá 10 da noite. No dia seguinte de manhã, entrou a equipe, faz o processamento e simplesmente a coisa acontece. Não é 24 horas com funcionário dentro da empresa, porque você tem um sistema para isso. Então, para o varejo, é mais uma vitrine, é mais um aporte e que permite estar 24 horas em funcionamento, né, o que é um grande ganho. E a mesma relação de serviço. Muitas vezes hoje, até um outro caso que aconteceu comigo, inclusive, eu precisei fazer a manutenção no portão, que um motorzinho parou de funcionar. O que eu fiz? Procurei na internet, porque na lista telefônica não tinha nada. Daí na internet coloquei lá, né, algumas informaçõezinhas e apareceu. E a pessoa que eu daí chamei, que veio prestar o serviço para mim, ela até fez questão de perguntar, como é que você soube? Daí eu disse, olhei na internet. Ah, ótimo, porque eu não estava. E eu percebi que agora que eu estou, eu passei a ser chamado para prestar mais serviço. Porque sim, ele é um facilitador. Então a gente não pode esquecer quanto a isso. O agronegócio brasileiro, ele tem uma extremidade muito positiva no sentido de competitividade, que é outra questão que todos os setores têm que estar preocupados, que é a sua adaptação para ter níveis de competitividade internacional. É isso que a gente recomenda sempre, que se persiga, porque o meu concorrente não é mais o local. O meu concorrente é hoje global, né, em si, com alguns setores sendo mais ou menos afetados. Mas eu não posso perder isso de vista. E o setor de agronegócios, ele tem investido muito em tecnologia. Hoje você tem o operador lá, né, de um trator, aqueles grandões, que ele está lá dentro do trator com um computador, inclusive conduzindo, não é nem ele mais que dirige. O computador vai conduzindo porque tem um satélite em cima que está recebendo transmissão automática mostrando aonde que ele tem que passar a máquina para ter o menos de desperdício possível. Aonde acontece isso? No cinturão Mato Grosso e ali no Planalto, né, que é a região de Goiás e tudo que são altamente produtivos dentro desse aspecto. Então a gente vê toda uma transformação acontecendo pelo uso tecnológico, não tem mais volta. Por isso que sim, né, como uma resposta bem pontual, as empresas que não entenderem a inovação, a empregabilidade de tecnologia a favor de melhorar a sua competitividade, vão ficar para trás com um risco muito sério, infelizmente, de fechar a porta. A dose disso, cada empresa tem que construir. Por isso que eu tenho que ter também uma visão muito clara quanto à gestão do negócio. Porque a maior parte, se a gente parar e analisar da mortalidade das empresas do Brasil, aquelas que abrem, né, no seu primeiro ano, você vai perceber que Santa Catarina está mais ou menos ali uns 42%. Certo. Década de 90, era mais de 80%. Para você ver como nós também evoluímos, né, nesse aspecto no país em si. E até porque o Brasil ele está sempre, geralmente, ali em torno da 7ª posição em empreendedorismo no que tange a abertura de empresas, né, num todo. Então, quando a gente passa a observar, né, essas informações, né, em si, e essa mortalidade, quais são as causas, o maior problema é gestão. Por quê?
de uma forma muito simplista, né, em socializar com todos vocês. Quando eu vou abrir um negócio, que eu pretendo empreender, isso é excelente, porque gera oportunidade de eu disponibilizar, agregar valor, né, via um produto, um serviço ou uma mercadoria, né, que eu vou estar comercializando. Isso cria a possibilidade, né, de gerar impostos, que para o governo é fundamental, para que ele possa, né, ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais equilibrada, né, criar oportunidades, inclusive, de emprego, porque as pessoas necessitam disso até por uma questão de sobrevivência. Né, e não só por sobrevivência, mas para realmente ter um poder aquisitivo, para daqui a pouco, quem sabe, serem também empreendedores que vão se transformar em empresários e terem as suas empresas. Por isso que esses desafios são muito grandes. Só que quando a gente passa a observar, né, e eu, como mencionei, o grande problema é a gestão, porque nenhum de nós tem conhecimento de tudo que existe. E aí muitas vezes a gente percebe que eu sou funcionário e resolvo empreender porque eu identifiquei uma oportunidade. Às vezes eu saio da empresa que eu estou porque eu vejo que ela faz coisas erradas e eu abro, não repetindo esses erros. Porém, necessariamente, não quer dizer que eu conheça tudo, que eu esteja preparado. Perfeito. Mas, como eu explorei isto como uma oportunidade, eu estou então com uma empresa, ela daqui a pouco cresce de uma maneira muito rápida. E aí eu perco o controle. Aí, às vezes, aquele padrão de qualidade que eu tinha... No começo, quando produzia menos... Eu passo a perder. E aí isso, muitas vezes, gera, né, essa impossibilidade. E aí, dentro da gestão, claro que a gente sabe algumas áreas, né, que pesam muito. Uma delas é a questão estratégica. Eu tenho que enxergar, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, eu até vou fazer uma analogia nos dois sentidos, que é, eu tenho que enxergar o futuro. Eu não posso só trabalhar no curto prazo. O que eu quero daqui a 3 anos, o que eu quero daqui a 5 anos, seja como empresa, seja como pessoa. Planejamento é fundamental. Planejamento. Isso é um calcanhar de Aquiles que leva muitas empresas a quebrarem. A falta de fazer um planejamento, principalmente de longo prazo. E que daí, desse desdobramento, impacta nas questões financeiras. Porque eu acabo não sabendo fazer a gestão financeira corretamente. E muitas vezes, até quando eu tenho oportunidade, dentro da disciplina de administração financeira na universidade, a gente começa a mostrar alguns elementos e comprovar como metodologias, uma vez empregadas, permitem você ser muito mais assertivo. Porque, às vezes, o que ocorre? Nós estamos lá no nosso negócio e a gente tem uma visão, eu tenho que vender. Vender, 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 não posso parar de vender, eu tenho que vender. Só que daqui a pouco eu não tenho dinheiro suficiente para financiar o meu cliente, porque eu estou vendendo a prazo. Perfeito. E aí eu vou recorrer lá a uma instituição financeira. Só que a instituição financeira me cobra um juro para financiar. Fazer a operação. E além disso, né, com todos esses desdobramentos, que eu estou falando assim de uma forma muito mais simplista, né, em si, a gente percebe que daqui a pouco todo o lucro que era da empresa está indo para a instituição financeira. E aí, consequentemente, com isso, eu não vou tendo lastro para manter a sustentabilidade do meu negócio, que é outra palavra-chave. Ou seja, competitividade, sustentabilidade, enxergar oportunidades, independentemente de qual crise que esteja instalada, compreender que eu tenho que mudar o meu paradigma, eu tenho que me reinventar constantemente. Quando eu falo reinventar constantemente, eu não estou dizendo que hoje você é uma pessoa, amanhã você tem que ser literalmente outra. Mas você tem que ter essa convicção que a regra de hoje, o comportamento do mercado consumidor hoje é um. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele não vai ser idêntico. Não, muda, E a gente tem que mudar. A sociedade muda, as pessoas mudam, as necessidades mudam, os desejos mudam. Calico, eu vou dar uma puxadinha ali. Wander, me ajuda, você desce um pouquinho. Eu quero deixar um abraço para Maria Roseli Lintz Maia, que também está prestigiando a gente. Eu sei que a Nani Henrique está ali também. Desce um pouquinho, que a Nani também queria conversar um pouquinho. Está ali, ó. Minhas vendas aumentaram muito durante a pandemia. As pessoas estão se cuidando mais. Aliás, um beijo especial para a Nani. E para quem não sabe, a Nani foi na minha casa hoje fazer a minha make. Tá? Para vir bonita aqui para fazer entrevista com o Calico. A Nani foi na minha casa. Obrigada, Nani. Ficou maravilhoso. Gostei muito. Roseli Schlegel sempre com a gente. Ângela Maria sempre curtindo.
A Marileusa Ríquio, né, conterrânea minha lá da Serra Alta, sempre participando, sempre torcendo pela gente. Obrigada, Marileusa. Carlos Alberto Siluzinski, que estudou comigo lá no Fundamental, no Frederico, Calico. Porque eu e você nos encontramos no médio. Mas Sim. o Carlos, a gente estudou lá no Fundamental Frederico. Toda semana ele está aqui curtindo e torcendo pelo nosso sucesso. Antônio, olha lá. Obrigada, boa noite, Antônio. Que bom que você está aqui com a gente. Tá, a Roseli já foi, Nana Henrique. Está arrasando, olha só, legal. Maria Roseli, obrigada. Sabe que eu perdi alguém, Wander? Acho que não, né? A gente gosta de dar carinho para todos, mas a gente acaba perdendo algumas pessoas no meio da caminhada. Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o boa noite do César ali, Becker. Ah, o César Becker também. Toda semana o César participa com a gente. É um cara assim que curte o nosso trabalho, que torce para as pessoas que estão aqui. E assim, ó, Calico, a tua presença aqui hoje é de extrema importância, porque eu acho que muitas pessoas esquecem que existe o Sebrae. E tem um cara incrível como você, um cara que trabalha na universidade, um cara que sabe tudo que você sabe, que dá um prazer de ouvir você. Aliás, vocês não sabem, pessoal, mas eu fui conversar com o Calico, e a segunda vez que conversei com ele, eu debrucei com os cotovelos na mesa e digo, desculpa, Calico, desculpa a babação aí, mas é que eu gosto tanto de te ouvir que eu fico aqui te admirando, né? Eu sou uma fã do Calico, ele sabe disso, desde que ele era adolescente, ele era um cara que sempre se sobressaiu pela postura dele, porque você era assim mesmo um menino jovem, você tinha uma postura muito diferenciada de nós. E eu estou me colocando lá junto com os outros, tá? Você era um cara diferenciado. E reencontrar você, ter a oportunidade de conversar com você, nossa, é motivo de orgulho para mim você aceitar o convite, tá? Você acreditar eu que agradeço. que eu poderia estar aqui com você e não errar muito com você. Porque eu disse, Calico, você veja só, eu preciso pensar no que a gente vai conversar, porque você tem tanto conhecimento que eu preciso cuidar para não atrapalhar você, né? É você que vai estar lá fazendo as pessoas curtirem a gente. Calico, na nossa conversa, e você falou agora de pessoas que de empregado viram empreendedor e tudo mais, eu queria ver com você também uma coisa que a gente citou naquele dia. Nós temos pessoas que viram empreendedores ou viram empresários ou procuram criar o seu negócio, mas de fato não conhecem o serviço que vão prestar. Sabe quando eu tenho vontade de abrir um negócio, mas eu não domino aquilo? Exemplo, a Eliane que abriu uma pastelaria, mas a Eliane não conhece o processo de fazer o pastel. Tá? Eu sei que tem de carne moída, eu sei que tem de queijo, de presunto, tá, mas e como é que eu preparo essa carne moída, como é que eu preparo não sei o quê, como é que eu faço para não estragar isso? A massa, eu tenho que ter o ponto da massa, tudo mais. A gente conversou que não sabe mandar quem não sabe fazer. É mais ou menos isso? É um pouco isso, pelo menos? Sim. A questão do empreendedorismo em si, quando nós paramos para observá-lo melhor, ele envolve uma série de elementos, uma série de variáveis, né, em si. Mas a boa notícia para todos. Todos nós somos empreendedores, sem exceção. Nós não devemos associar o empreendedorismo em ser dono de um negócio. Não é só exclusividade de quem faz isso. Empreendedores somos todos nós, sem exceção. O empreendedor, ele tem uma característica muito importante, que é o que daí passa a diferenciá-lo dos demais empreendedores. Ele transforma sonhos em realidade. Agora ficou meio subjetivo, vamos lá. Ele age, ele não espera, ele faz a coisa acontecer. Seja ele empreendedor como funcionário dentro de uma empresa, porque as empresas necessitam de empreendedores dentro delas. Como elas vão obter competitividade? Se eu sou aquele funcionário que só faço quando me mandam fazer alguma coisa. Primeiro, eu não vou ter crescimento, não vou ter desenvolvimento. Depois eu até diria, não adianta eu reclamar se daqui a pouco eu sou demitido, porque na realidade eu não fui demitido, eu me demiti. Sim, eu não fiz para merecer. É que algumas pessoas acham, tem muito com gente que faz concurso, que ele se acomoda. Eu já fiz concurso, o meu concurso foi nível de curso superior, deu para mim, agora eu fico por aqui. Sim. Não surgirão novas oportunidades se você não se capacitar, se você não avançar, se você não tiver iniciativa, se você não for uma pessoa que peite, que lute, que busque inovação dentro do próprio setor. Você não precisa ser dono da empresa para você ser inovador, para você mostrar interesse, para você ter iniciativa. Não precisa, né? Não. Por isso que dentro dessa analogia que a gente está fazendo, o que a gente tem que acabar compreendendo? Muito do empreendedorismo nasce de quem trabalha lá com a mão na massa mesmo.
né, num todo. O cara conhece. Aquele que ele conhece tudo. Lembrando que ele sempre tem que buscar mais, né? Sempre se aprimorar e tal. Para se tornar empreendedor, ele tem que entrar naquelas situações que você está explicando, né? Ele tem que se informar, tem que ver documentação, tem que ver impostos. E dá certo. Dá. E aí, consequentemente, se a gente pegar até mesmo no setor moveleiro, uma boa parcela dos nossos empresários hoje, até de grandes empresas, eles saíram de outras indústrias moveleiras. Porque eles entendiam até parte do processo, Sim. viram oportunidade, conseguiram, né, reunir com a sua economicidade um recurso, e aí entra, né, também um outro paradigma que eu acho que é importante a gente romper. Né? Se a gente pegar empresas mais tradicionais aqui, do setor moveleiro inclusive, quando você vai observar lá, né, na questão do contrato social delas, às vezes você tinha lá 14 sócios. Cada um pegou um pouquinho de dinheiro, que deu o suficiente para comprar uma máquina, ou tudo, alugar um galpão, começar o negócio, e hoje estão indo muito bem. Né? Ou seja, ela só foi oriunda porque as pessoas entendiam de produzir. Por isso que, quando você olha, né, hoje, grandes franquias, como o próprio McDonald's, que para você adquirir, você fala na ordem de milhões, não basta só eu ter o dinheiro para querer comprar a franquia. Uma das exigências do McDonald's, você vai ter que ir para a escola do McDonald's aprender a fazer hambúrguer. Porque eles querem que você, como investidor, vista literalmente a camisa. Você entenda qual que é o propósito do negócio para que justamente coíba o risco de você se atrapalhar e aquela unidade quebrar, porque isso arranha a imagem deles. Exato. Já que você vai levar o meu nome, eu quero que você cuide dele com todo carinho. Sim. Por isso que as franquias, lembra que eu falei índice de mortalidade, primeiro ano, em torno Santa Catarina de 40%, franquia no Brasil é 8%. 8%. Sim. E geralmente são aquelas franquias iniciais que não estão tão bem estruturadas, não tem todo um planejamento, não tem toda uma gestão com os controles que são devidos, que aí são um pouco mais frágeis, que aí entram nessa estatística. Por isso que o que a gente cada vez mais tem que entender? Né? Que a gestão, ela causa todo o impacto de diferença. Então, eu tenho que entender do meu produto e serviço que eu quero estar disponibilizando. Eu tenho que entender como fazer a administração dessa minha empresa, para fazer melhor. Eu tenho que ter um planejamento de médio e longo prazo também, principalmente para eu ter os mecanismos de olhar melhor para o mercado e identificar oportunidades. Cada vez mais, o mercado ele tem entrado num comportamento, até pelo sentimento que nós todos hoje vivemos, que é a falta de tempo. Anos atrás, a gente às vezes pensava, nossa, não chega nunca o Natal. Hoje, o que a gente escuta de todo mundo? Nossa, já chegou de novo? É. Né? Muito rápido. Isso a tecnologia nos força. Por quê? Lá atrás, você queria se corresponder com uma empresa, você ligava. E era caro no Brasil para ligar para telefone. Caríssimo. Aí tinha o tal do Telex, que talvez alguns que estão nos assistindo nem sabem o que seja esse negócio, mas era uma máquina gigantesca, né, que você digitava, daí saía uma fita cheia de buraquinho, que daí outra empresa lá do outro lado pegava aquela tripa que saía e aí ela fazia a tradução para entender o que estava. Isso é recente? Na década de 90 ainda tinha algumas empresas que utilizavam isso, década de 80 principalmente. Eu lembro disso, entre 85 e 90 eu sei que tinha porque eu vi, eu experienciei. Isso. Aí entrou o fax, década de 90, internet e e-mail. Isso. E aí o que acelera esse processo? A comunicação. Hoje, você manda uma mensagem, o outro já está vendo. É muito rápido. O mundo conversa numa Muito boa, rápido. como se tivesse, sabe, eu posso tomar café aqui, eu estou tomando café lá na Europa e a gente pode estar conversando numa legal. Isso. Por isso que não basta só também, Eliane, né, eu estar trabalhando em conhecer o meu produto num todo. Eu tenho que estar olhando para o mercado. O conhecer o produto, o serviço, ele é fundamental para que você consiga olhar para o mercado e compreender que benefícios o mercado precisa. Não que você quer disponibilizar, que o mercado precisa. E aí nós vamos ter duas distinções básicas. A primeira, quando o mercado ele entende a sua necessidade. Mas há também uma outra verdade, que é quando o mercado ele não sabe da sua necessidade e você cria isso. Eu queria trabalhar só um pouco esses dois condicionantes. O primeiro, né?
quando eu crio uma necessidade para o mercado e o mercado não sabe. Um exemplo muito simples, celular. Década de 90, né, no Brasil. Quem precisava de celular? Não. Não, a gente Ninguém conhecia e a nada. gente sobrevivia muito bem sem ele. Quando ele foi criado? O celular foi criado na Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi inventado lá, mas não virou inovação porque não tinha como comercializar. Por quê? A bateria do celular, ela era em torno de 50 quilos. Como é que alguém ia levar esse negócio, né? Tinha que puxar com um carrinho ainda com motor. Então, não aconteceu, mas a tecnologia já existia lá, que permitia a comunicação. Quando nós entramos, mais agora na nossa era, né, nos últimos 30 anos, que daí começou essa história, né, do celular, por que ele emplacou? Porque ele aproximou as pessoas. O teu processo de comunicação agora ficou facilitado. Você conseguia estar até inclusive fora do teu escritório se comunicando. E isso houve como um benefício maior para as pessoas. Quando entrou o Jobs da Apple, ele enxergou de novo a questão do celular sobre um outro prisma, que não era só comunicação, não era só deixar as pessoas terem uma facilidade de comunicação, mas era você trazer outros benefícios, e aí criou o smartphone, onde que hoje muitos aplicativos e tudo a gente utiliza do smartphone, até mesmo foto. Quem é que hoje usa uma câmera realmente? Fotógrafo profissional usa, mas a maioria celular. Mais. Celular. Perceba, ele transformou... E, aliás, faz uma foto com qualidade, inclusive, né? Meu Deus. Então, isso é um exemplo, né, dos dois pontos-chave que eu havia citado, que você cria uma necessidade no mercado, levando benefícios que daí esse mercado entende, pô, gostei, quero isso para mim. E aí a tua empresa decola, que é o caso de startups hoje, que se fala muito. Sim. Por isso que o que eu gosto de mencionar, startup é uma nomenclatura, mas existem muitas empresas a longo tempo que trouxeram esse tipo de benefício. Para quem está nos vendo agora, diga para as pessoas, o que é uma startup? Uma startup, basicamente, é um empreendedor que ele olha para esse mercado e ele vê essa oportunidade de negócio sob o prisma dele colocar uma solução para o mercado que muitas vezes o cliente não sabe ou que ele consiga até otimizar adequando. Por isso que ela acaba tendo um alto impacto de faturamento, porque coloca, as pessoas querem. Mas o índice de mortalidade de startups também, infelizmente, é muito alto. Porque às vezes aquela ideia que parece ser a adequada, não é. Por isso que você tem hoje métodos, mecanismos para tentar auxiliar, né, quem está trabalhando, né, na questão de startup. E Santa Catarina é um destaque no contexto nacional. Santa Catarina, São Paulo, então tem alguns estados que estão mais à frente, porque já criaram um ecossistema propício para isso. Então hoje nós estamos em expansão, né? Nós temos a Grande Florianópolis, Joinville, Blumenau está começando a entrar de uma forma mais forte, né, no ecossistema e outras regiões. E diga-se de passagem, São Bento também, que caminha para isso, num todo. É isso. E ao mesmo tempo, quando eu trabalho de forma tradicional, vamos dizer o seguinte, né, a mesma coisa o varejo, ou a mesma coisa a indústria moveleira, que já se sabe quais são os produtos, mas o que eu posso agregar de valor nesse produto? É isso que a gente tem que começar a entender. O que o cliente quer? Como eu consigo levar de uma outra forma? E aí a gente vê que é o processo muitas vezes de comunicação. Se eu vou comprar um móvel, esse móvel, como é que eu consigo enxergar ele na minha casa? Como é que a empresa, a indústria propicia isso? Será que lá no site dela ela está propiciando isso? Será que ela vai entregar na minha casa? Será que vai ter montador? Será que vai ter um papel ali que vai me ensinar como é que monta? Sim. Porque, na verdade, você agrega no móvel, você agrega serviço. Sim. Né? E essa agregação de valor é que vai diferenciar as empresas também. Por quê? Eu tenho que levar benefício para o mercado consumidor, mas que ele quer, não que eu quero empurrar. Né? Isso é uma coisa que também mudou. Se eu quero fazer um designer moveleiro, e aqui eu acho que foi uma experimentação muito legal, porque como nós somos exportadores, o móvel que sai aqui do Brasil, né, aqui de São Bento especificamente, conforme a região, seja Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é um móvel que se você fosse vender no Brasil, provavelmente ninguém compraria. Por quê? O gosto lá é totalmente diferente do nosso. Quando se vende lá para o México, Estados Unidos, dependendo da região, é aquele móvel mexicano. Eu particularmente acho bonito, mas eu não tenho nenhum na minha casa. Porque a nossa cultura é diferente, o nosso mercado consumidor é diferente. E aí a nossa indústria moveleira, lá em meandros de 2007 para frente, ela passou a olhar a importância do designer
para adequar o produto para o nosso mercado consumidor. Consequentemente, com isso, alavancou também esse pé de É vendas claro, no se tiver mercado alguma empresa que nacional. está voltada para um mercado específico lá do exterior, ela vai adequar. Se é para Sim. lá que ela vende, ela vai agradar aquele cliente. Agora, se eu Sim. quero vender para o Brasil, eu tenho que pensar como essa mercadoria tem que ser para o brasileiro. Sim. Né? Começa com o clima, com o estilo de vida, com N coisas aí também, né? Exatamente. A gente tem um jeito de ver as coisas. Eu tenho que mandar um abraço para a Nilda Dias, para a Marli Zimmermann também, que está toda semana aqui com a gente. Marli, obrigada, minha amiga. Tem o Pedro Amâncio, amigão, ele é do tiro também, a gente sempre conversa, ele está sempre torcendo aí pelo nosso sucesso. Tem ali, é o Ronei, é isso? Ronei, sim. Ronei. Ronei Michelski. Ai, abraço para você, a Ronei Loriette. Agora sim, agora enxerguei bem, obrigada. Olha só que a Eunice falou sobre a tua frase ali, né? Fazer os sonhos virar realidade, muito importante essa fala. Eu acho, Calico, que você fica enchendo, você enche os nossos ouvidos, você enche os nossos olhos com a tua fala. Porque é tão interessante, é tão agregador ter uma pessoa como você aqui conversando, falando dessas coisas com a gente, até porque é um assunto que a gente não trata. Não é um assunto que é discutido, a gente não tem com quem discutir. Então, quem está nos assistindo hoje, e muitas pessoas nos assistirão ainda, tá? A gente tem uma boa visualização, muitas pessoas nos acompanham. Eu imagino que esse momento aqui, essa entrevista, essa conversa que nós estamos tendo aqui, vai ser muito curtida pelas pessoas. Muito curtida. Porque eu sei que quem está ali está assistindo, está vendo, está querendo mais. E eu sei que eu tenho um tempo para estar aqui com você também, Certo. tá? Eu tenho um tempo. E quero dizer para vocês, pessoal, por gentileza, vamos lá no Notícias SBS, vamos lá no Facebook, daqui a pouco vai estar lá no Instagram também, vai no meu Facebook também, Iliana Nete Ribeiro, tem minha fanpage, Iliana Nete. Eu também gosto de colocar algumas coisas nos stories, tá? Vai lá no meu story também. Um prazer muito grande estar com você, Calico, mas eu não vou terminar aqui, vou deixar você fechar, tá? Ok. Gente, eu quero vocês semana que vem de novo aqui, tá? Vai ter gente bonita, gente boa aqui para a gente conversar. Obrigada a todos. Eu estava vendo hoje, inclusive foi mais ou menos 1h30 antes de eu vir para cá. Eu gosto sempre de dar uma estudada, dando uma olhada no que tem por aí, do assunto que vai ser tratado aqui. E tinha visto outras coisas, mas esse foi de última hora. Aí tinha uma pessoa lá falando, uma youtuber, que ela trabalha com dinheiro, com emprego, com dicas e tudo mais, e ela deu umas dicas para as pessoas que estão desempregadas hoje, né? Ela disse o seguinte, ó pessoal, para quem está desempregado, né? Aceite trabalho temporário, é o que tem, vamos trabalhar. Tem que aparecer nas redes sociais, as pessoas têm que saber que você existe, saber o que você faz, saber quais são as suas competências. Também fica difícil se você quer só um emprego, você tem que ter preparo. Temos cursos técnicos na cidade gratuitos, tá? Temos no SEDUP, tem Senac também. Tem, sim. Tem cursos gratuitos. Senai. Senai. O que mais? Como as entrevistas hoje são online, tem que testar essa conversa. Tem que testar, tem que brincar com o celular, tem que conversar com as pessoas, com um amigo para testar. Como é que é essa conversa online? Você vai fazer pelo computador, pelo celular? Não sei. O fato é que hoje as entrevistas são online, então você tem que aprender a se posicionar. E só aprende isso como? Fazendo, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo toda semana como é que a gente conversa melhor com vocês. LinkedIn. LinkedIn. O que é LinkedIn? É um lugar onde você coloca o teu currículo, basicamente, né? Sobre o que você estudou, o que você sabe, o que você sabe fazer, quais são as suas qualidades aí como profissional. O que mais? Estava escrito lá também, a pessoa estava falando que o currículo não é só mandar um currículo para uma empresa de qualquer jeito assim, ó. Iliana Nete Ribeiro, eu sou isso e manda ver. Não, você tem que dizer, você tem que ver quais são as vagas que existem e o que você acha que tem a ver com você. Né, com a tua experiência que você teve até o presente momento, que você pode contribuir com a empresa. Ninguém vai contratar alguém que não pode contribuir. Tá? Hoje em dia você tem que aproveitar tudo que você puder fazer de curso à distância. A gente tem muito curso à distância gratuito acontecendo nesse momento. Agora, aqui, 8 horas da noite, 9 horas da noite, não tem horário para isso. Aproveita, para quem não está trabalhando, vai estudar. Você vai ter mais alguma coisa para colocar no seu currículo. Sim. Por quê? Porque você vai ganhar certificado e tudo mais, tá, gente? Isso tem validade, isso é muito importante. Para fechar, vou deixar você, Calico. Aqui em São Bento do Sul, você diria que as pessoas estão investindo em si,
falta ainda as pessoas olharem um pouco mais para isso, entenderem que elas precisam estudar um pouco mais, se prepararem um pouco mais, porque tem emprego sim. O que acontece é que muitas pessoas não preenchem, né, os pré-requisitos, o que a empresa precisa. Né? Então, olha para o mercado, falando de São Bento do Sul, olha para o mercado de São Bento do Sul e pensa o que ele precisa. É mais ou menos isso? Não estou falando bobagem? Não, São Bento ele é um destaque no contexto não só da regional nosso, mas principalmente no estado. Porque nós já chegamos a ser, na época áurea, né, do moveleiro, inclusive, a segunda cidade do estado com a maior renda per capita, perdendo só para Jaraguá do Sul, com uma diferença absurda para outros municípios, né, no entorno. Isso é ao acaso? Não é. São Bento sempre foi um destaque por ser um município empreendedor. E isso é muito salutar, é muito importante, principalmente quando nós estamos também com o pé lá fora, né, no exterior, porque não basta só eu ter qualidade. Se eu quero vender, isso tem que estar intrínseco. A palavra qualidade, ela até é subjetiva, a gente tem que colocar adjetivos nela, né? Ah, qualidade no quê? Prazo de entrega, confiabilidade, uma série de questões nesse sentido. Só que quando a gente transporta isso, né, para o nível internacional, a competitividade é internacional. Perfeito. As exigências, elas passam a ser mais amplas. Eu tenho que ter processos melhores, eu tenho que fazer melhor uma série de questões para conseguir estar trabalhando com esse pé lá fora. Se eu estou com isso em visão lá fora, eu consigo trabalhar melhor também aqui internamente, né, na questão de Brasil. Por isso que São Bento ele é um grande destaque nisso. Nós temos empresas âncoras que nos proporcionam toda uma série, né, de visões, que são as grandes empresas nossas, né, Cerâmica Porcelanas Oxford, Tupper, Budemeyer, Condor, Móveis Weiermann, Artefama, entre outras, né, Móveis Rudnick, que são grandes empresas que contribuíram. Quando eu falo de empresa âncora e entramos na questão moveleira, elas geram uma série de pequenos negócios no seu entorno, porque eles precisam fornecer para essa empresa. Por isso que nós somos uma cidade empreendedora, pelo fato também da nossa economia ser muito diversificada. E termos uma cadeia produtiva, que é a moveleira, que é muito forte, que teve daí com isso desdobramentos. Por isso que, claro, quem mora ou vem para cá, ele tem uma oportunidade muito grande. São Bento do Sul Isso é a ainda vantagem. é um lugar que quem quiser crescer, quem quiser trabalhar, tem condições de crescer. Isso. Só que o que eu não posso esquecer, as nossas empresas, elas têm que ser competitivas. Para elas serem competitivas, elas têm que ter pessoas competitivas. Pessoas que estejam lá com a disponibilidade de se reconhecerem como empreendedores, para que justamente possa fazer essa diferença. E além do que, São Bento, né, no que tange às lideranças, a gente percebe que nós temos o extrativismo, que é uma questão de um degrau econômico. Depois do extrativismo, o próximo degrau, indústria. Isso. Que já é uma agregação de valor. Para irmos para o outro estágio que já está sendo trabalhado aqui, que é o tecnológico, que é uma agregação ainda mais de valor. Então, além da questão, né, de uma empregabilidade de imediato, né, nos setores tradicionais, São Bento está trabalhando para atrair uma mão de obra extremamente qualificada e que vai demandar de outros tipos de profissionais. Por isso que cada vez mais, quando a gente olha para o futuro, está tendo um desenho da cidade por um caminho altamente positivo. E aí eu tenho que me reconhecer. O que eu quero para a minha vida? Tem um leque enorme de oportunidades. É fácil? Não é. Nada é fácil para ninguém. Tudo a gente tem que arregaçar as mangas, fazer um esforço, trabalhar, construir. Eu, para minha profissão, eu não posso deixar de, olha, no mínimo, me capacitar 80 horas ano. No mínimo. 80 horas ano, gente, presta e atenção. É muito mais, às vezes, que a gente acaba tendo que fazer, né? Porque a minha profissão exige isso. Senão eu não teria as competências que são necessárias. Cada profissão, cada gosto, né? Se eu quero ser um engenheiro, se eu quero trabalhar lá como um supervisor dentro de uma indústria, se eu quero ser um vendedor, tudo isso são profissões altamente nobres. Só que eu tenho que empreender, fazer melhor aquilo. É que, na verdade, o empreendimento começa por mim. Sim. Na verdade, eu tenho que investir em mim primeiro. É isso? Perfeito. E aí eu vou conseguindo obter os resultados, conquistar,
me sentir como ser humano satisfeito, realizado, e aí passa a ser muito positivo. E eu contamino positivamente as pessoas com isso. Sim, é verdade. Vai tudo por osmose, né? Sim. Calico, não só eu, né? Todos que estão aqui comigo, com a gente queria continuar aqui. A gente tem horário. Mas a gente quer que você volte, tá? Ok. Foi assim, foi incrível, foi diferente, foi maravilhoso. Pessoal, o Sebrae fica ali do outro lado do Shopping Zíper, certo? Isso. Tem o telefone lá para contato, vocês podem conversar, vocês podem perguntar, podem tirar dúvidas, podem agendar, de repente, para serem atendidos. É isso, Calico? Sim, Porque sim. não fica aberto assim o tempo todo, tem aviso ali na vitrine. Mas o Sebrae de São Bento do Sul está super, mega ativo e tem muita coisa boa para ajudar quem quer empreender, quem quer crescer, quem quer gerar emprego, inclusive, né? Então, vamos lá, gente. Dizer para vocês que foi muito especial estar com vocês. Por gentileza, vamos lá, daqui a pouco a gente está no YouTube, vamos nos inscrever, vamos fazer o canal crescer, vamos curtir, vamos nos inscrever e curtir. E é isso. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, um agradecimento enorme ao Wander que está aqui com a gente, ao Dinei aqui do SBS Notícias que está do nosso ladinho, o Calico que aceitou o convite, muito, muito, muito obrigada. E a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo no coração de cada um e semana que vem comigo. E aí, bonito? Muito bem. Ai, Obrigadão. deixa eu dar um abraço.